A busca pelo corpo perfeito faz as pessoas cometerem alguns absurdos contra a saúde. Dá uma olhada. Anabolizantes e hormônios são cada vez mais consumidos por jovens que desejam ganhar massa muscular e ter um corpo bem definido. O problema é que as substâncias podem provocar consequências terríveis ao organismo. Entre todos os tecidos do corpo, fígado, coração e rins são os mais atingidos. O caso mais recente foi o do cantor Netinho, internado com forte dor abdominal em função de uma hemorragia no fígado. O assunto ficou mais uma vez em pauta quando os médicos responsáveis pelo caso informaram que o quadro do cantor poderia ter sido causado pelo uso de anabolizantes. O cantor segue internado na unidade de terapia intensiva do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. O quadro de saúde de Netinho continua evoluindo, mas fica o alerta e a discussão para o assunto. Um alerta grave e uma discussão de certa forma polêmica. Por isso, convidamos o educador físico e especialista em fisiologia do exercício, Diego Leite de Barros. Boa tarde, Diego. Seja bem-vindo. Boa tarde. Seja muito bem-vindo, viu, querido? Obrigado. Olha... É importante a gente dizer, antes de mais nada, né, que o caso do Netinho, fique bem claro, nunca foi comprovado que foi anabolizante, né? Inclusive os médicos dele disseram isso, que ele nunca disse, para eles pelo menos, que era anabolizante. Então, mas é bom a gente, né, mas serviu de qualquer forma o caso dele como um alerta, se voltou a falar nesse assunto que é importantíssimo, né? E eu queria, sempre se fala do mal dos anabolizantes, né, e desse uso aí dos hormônios também sem acompanhamento médico, que isso é muito grave. Na sua opinião, as pessoas, elas ainda fazem uso desses produtos, por quê então? Sim, é comum, né, você encontrar pessoas que têm frequência, o hábito de usar esses esteroides anabólicos, né? Isso é muito perigoso, traz uma série de malefícios à saúde, porque são substâncias que são administradas de forma assim, sem controle, sem orientação médica, né? Eles acabam sintetizando hormônios e são colocados na corrente sanguínea e isso pode provocar diversos problemas para a saúde. Então, mas não é engraçado, né, que com tanta informação que a gente tem hoje sobre esse assunto, as pessoas continuam insistindo com isso, né? Sim, acho que é a questão da busca de um corpo perfeito, de um padrão de beleza, né, que muitas vezes é difícil de atingir em função das características físicas de cada um. A procura por ganho de massa muscular de forma acelerada e rápida, isso acaba, de alguma forma, incentivando as pessoas a procurarem esse tipo de questão aí da utilização desses esteroides. E é isso que esses esteroides anabolizantes fazem? A pessoa tem uma forma física rápida, assim, de uma hora para outra, cresce o músculo. Como é que essas substâncias agem no organismo das pessoas? Sim, os esteroides sozinhos, né, eles não têm esse benefício. O que acaba acontecendo é a associação do uso dessas substâncias com o treinamento físico, né, com o trabalho de musculação principalmente, claro. O que faz gerar um ganho de massa muscular acelerado, né? Num tempo muito mais curto que seria o normal, o convencional. Uhum. Agora, a gente diz que muitos usam por querer um corpo perfeito. De que maneira essas substâncias, então, elas agem no organismo? Elas vão aumentar o que a gente chama de síntese proteica, né? Então, é exatamente essa questão da recuperação da massa muscular depois de um treino, né? E da formação, né, dessa massa muscular de forma acelerada. Quando você tem um treinamento de hipertrofia, um treino que tem por característica altas cargas, altas intensidades, isso associado a uma descarga hormonal maior, a gente vai perceber que esse aumento de massa muscular ele acontece de forma muito mais acelerada do que seria o comum de se acompanhar. Diego, e os efeitos colaterais dos anabolizantes são os mesmos em homens e mulheres? Os anabolizantes são, de uma forma mais clara para se dizer, seria a simulação dos hormônios masculinos, né? Principalmente da testosterona. Isso na mulher tem um efeito diferente, né? A gente pode até perceber algumas características masculinas aparecendo na mulher, né? O que é preocupante, né? E também tom de voz, pelos na face, as extremidades ósseas elas ficam mais avantajadas, então
a feição, né, do rosto ela acaba também mudando um pouco. Então, no homem isso acaba até gerando calvície, até mesmo impotência. Olha, Diego, vou pedir uma licença, uma breve pausa agora na nossa conversa, porque a gente continua a nossa conversa com o especialista em fisiologia do exercício, Diego Leite de Barros. E a gente falava aqui dos efeitos colaterais dessas substâncias, os anabolizantes, esteroides, no organismo das pessoas. Muita gente é possível criar dependência a essas substâncias, Diego? A dependência dos esteroides, ela está muito mais associada à dependência dos efeitos, né, que ele promove. Então, não é uma dependência química como uma droga mais convencional. O cara começa a se achar, né, com os músculos exatamente. da mesma mulher, e aí começa a querer mais e mais e mais. Exatamente. Né? Ele fica dependente principalmente daquele benefício que ele sentiu com o uso do esteroide. Agora, os efeitos colaterais são os mesmos em homens, isso aqui você já falou, né? Agora, as pessoas podem criar dependência, também você já falou, agora eu queria saber com que já fez uso dessas substâncias e parou. O que pode acontecer? Por exemplo, os problemas de fígado, pode acontecer isso? Tem uma sobrecarga renal, fígados, rins, tal, tudo isso acontece, né? Até mesmo durante o uso, não só depois que a pessoa para. Talvez durante também pode acontecer? Durante também, principalmente se é um uso prolongado. Tá. Né? Agora, a gente percebe que a manutenção dessa massa muscular que ele adquiriu, dependendo do tempo e do período que ele usou, né, esse indivíduo, fica difícil manter. Então, aquele tônus muscular que ele conseguiu para manter aquilo é mais complicado depois que ele para de tomar, e aí a gente vê a flacidez muscular, até mesmo o acúmulo de gordura excessivo. Quer dizer que então piora a situação da pessoa? Piora, ela passa a ser dependente, aí entra a questão da dependência, né? Por isso que ela entra num ciclo aí que muitas vezes é viciante mesmo, porque ela precisa manter aquele status do padrão estético que ela teve e começa a entrar num ciclo de precisar cada vez mais utilizar essa substância. E quais são os efeitos assim na saúde mesmo, além desse da coisa física, aparentemente? A gente tem essa questão da sobrecarga, né, de alguns órgãos, né, que em casos extremos aí a gente percebe a formação de câncer em alguns, né, o que é muito perigoso. A questão da impotência é um fato também preocupante para os homens. Uma série de alterações químicas e metabólicas que prejudicam outros processos, né? Então, depende da pessoa e do quanto ela está suscetível a ter uma doença, diabetes ou não, isso sempre vai se potencializar com o uso desses esteroides. Certo. E o fígado, por exemplo, essa coisa de ter uma hemorragia no fígado, isso também pode acontecer? Essa questão ela está associada porque a partir do momento que você sobrecarrega esse órgão, em qualquer momento que ele precisar se recompor por uma lesão ou por algum problema específico, ele vai ter mais dificuldade, né? Tá. Porque foi um órgão que foi super utilizado, sem uma necessidade real. Foi baleado, como trabalhado, a gente diz, exatamente, né? Os rins, pedra no rim, esse tipo de problema também é comum. Então, passa a ser uma questão que não é recomendada, né? O que a gente sempre diz é que é o exercício que promove o benefício, é o exercício que emagrece a pessoa, é o exercício que faz ela ganhar massa muscular, e tudo que você usa além disso não é recomendado, a não ser em casos específicos e com recomendação médica ou nutricional. Pois é, né, Diego? Porque às vezes a pessoa tem a ilusão de que vai tomar o anabolizante por um período para conseguir aquele corpo. Aí quando ela já tiver o corpo que ela imagine que está perfeito, está tudo bem, então agora eu vou parar e vou manter esse corpo com exercício. Esse é um grande problema. Sim. Porque aí ela não consegue manter aquele corpo com exercício normal, com exercício, ela não consegue ter força. O que acontece? A partir do momento que ela teve um ganho excessivo de massa muscular, para se manter isso é cada vez mais difícil, né? Então a ilusão de que você vai usar durante um período ou um ciclo, como eles usam, né, o termo, é ilusória, porque a partir do momento que você tem o benefício, né, de sentir esse ganho de massa muscular acelerado, que é o principal objetivo de quem usa, isso passa a ser uma coisa que você se torna dependente mesmo, né, no sentido de continuar com essa massa muscular que você ganhou
e também adquirir cada vez mais. Né? E no caso das mulheres especificamente, quer dizer, além dessa coisa da interna, né, do que prejudica esses órgãos todos que a gente falou, existe alguma coisa, essa coisa da aparência que você falou, como é que fica isso depois? A partir do momento que você coloca uma descarga de hormônios que não é produzido pelo seu corpo, né, na sua corrente sanguínea, o seu corpo detecta isso e reage, né? E nesse caso a reação sempre vai ser negativa, né? No caso da mulher, a gente vai ter uma quantidade de testosterona muito acima do que isso seria normal para uma mulher, e a produção, como a gente comentou, de pelos na face, né? A questão da voz é um órgão que também vai mudar com isso, então a voz fica mais grossa, né? E a gente começa a perceber características masculinas na mulher. Isso é um fato. Isso pode reverter, porque eu lembro da história de uma artista aí, que num determinado momento ela ficou toda musculosa, bombada, com características masculinas, a voz grave e tal, e depois voltou. Não é o padrão. Não é o padrão? O padrão não, principalmente quando a gente fala da voz. Tá. A voz a partir do momento que você mudou a característica das suas cordas vocais, elas não têm a tendência de voltar a ter a característica anterior, né? Então, eu diria que eu não conheço o caso, claro, para poder falar, mas não é comum. O comum é a gente ver essas alterações mais fixas, vamos dizer assim. Certo. Ô Diego, e o uso do anabolizante acelera esse ganho de massa muscular? Agora, é possível, com exercício, com dieta, a pessoa conseguir esse mesmo corpo? Sim, eu diria que a partir do momento que você foca num corpo onde o seu objetivo é a saúde, né? E, obviamente, a questão estética ela está associada a ter um corpo bonito, que te agrade, isso é o que todo mundo quer, e o exercício de forma convencional vai te promover isso sem sombra de dúvida, né? Quando você tem um objetivo de ter uma quantidade de músculo excessiva, né, de forma exagerada mesmo, a gente dificilmente um exercício convencional vai te trazer isso. Mas aí a gente está falando de extremos. Caso né? dos halterofilistas, Exatamente, por exemplo, halterofilistas e tal. E aí a gente não está falando mais de saúde, né? Eu trabalho com saúde, eu foco sempre nisso com os nossos alunos. Perfeito. Então tá bom. Querido, muito obrigado pelos esclarecimentos todos aí e volte sempre.